Controles de acesso lógico. São necessários conceitos importantes sobre controles de acesso lógico a serem implantados em instituições que utilizam a informática como meio de geração, armazenamento e divulgação de informações com o objetivo de prover segurança de acesso a essas informações. O controle de acesso lógico nada mais é que um conjunto de procedimentos, medidas e uma combinação de hardware e software com o objetivo de proteger dados, programas, sistemas alocados num ciberespaço contra tentativas de acesso não autorizadas feitas por pessoas ou outros programas de computador. Os controles de acesso lógicos ou físicos têm como objetivo evitar danos, perdas, alterações e divulgações não desejadas de informações, arquivos, sistemas, equipamentos. Um exemplo de controle é a tela de login de um e-mail qualquer, em que se pede um nome de usuário e senha. Uma forma de controle de acesso lógico. O controle lógico serve para proteger sistemas computacionais contra a emissão ou violação de dados, sistemas e programas não autorizados. A proteção aos recursos computacionais inclui desde aplicativos e arquivos de dados até utilitários e o próprio sistema operacional. Logo mais veremos apresentados os motivos pelos quais esses recursos devem ser protegidos. Os recursos que devem ser protegidos são aplicativos, programas fonte e objeto, arquivos de dados, utilitários e sistemas operacionais, arquivos de senha, arquivos de log. Em suma, os controles de acesso lógico se mostram para garantir ao usuário e sistemas de segurança de vigilância de arquivos para usuários específicos, acessos a recursos a pessoas autorizadas, controle de recursos específicos para os usuários, impedimento de alguns usuários a usar recursos e tecnologias fora de sua área. Resumindo, o controle de acesso irá identificar e autenticar os usuários em suas respectivas categorias, usando as informações previamente catalogadas. Pegando o gancho da nossa introdução, veremos agora como os usuários são identificados e autenticados. Como os usuários são identificados? A identificação e autentificação dos usuários acontece durante o procedimento de login. Mas o que é login? É um processo que permite o acesso aos dados e aplicativos em um sistema computacional aos usuários e os instrui no período da identificação e autenticação. Sendo assim, a funcionalidade do login divulga o mínimo de informações, criando mais segurança contra tentativas de acesso não autorizados. Para o login ter sucesso em sua função, precisa de informar que o computador só deve ser acessado por pessoas autorizadas, evitar identificar o sistema ou suas aplicações até que o processo de login esteja completamente concluído. Durante o processo de login, evitar o fornecimento de mensagens de ajuda que poderiam auxiliar um usuário não autorizado a completar esse procedimento. Validar a informação de login apenas quando todos os dados de entrada estiverem completos. Caso ocorra algum erro, o sistema não deve indicar qual parte do dado de entrada está correta ou incorreta, como por exemplo ID ou senha. Limitar o número de tentativas de login sem sucesso, é recomendado um máximo de 3 tentativas. E ainda, registrar as tentativas de acesso inválidas. Forçar um tempo de espera antes de permitir novas tentativas de entrada no sistema ou rejeitar qualquer tentativa posterior de acesso sem autorização específica. Encontrar as conexões com o computador. Limitar o tempo máximo para o procedimento de login. Se excedido, o sistema deverá encerrar o procedimento. Mostrar as seguintes informações quando o procedimento de login no sistema finalizar com êxito. Data e hora do último login com sucesso. Detalhes de qualquer tentativa de login sem sucesso, desde o último procedimento realizado com sucesso. O que é identificação do usuário? O que é autenticação do usuário? A identificação ou ID é obrigatória a usuários autorizados. Ela personaliza unicamente para cada um, pois
permite um controle das ações praticadas pelos usuários por meio dos logs. A autenticação ocorre após a identificação. Esse processo é uma verificação do sistema para confirmar que o usuário é realmente quem ele diz ser e que pode acessar os recursos computacionais. Para o sistema verificar a sua autenticidade, o usuário precisa apresentar algo que só ele saiba, até características físicas pessoais. Por exemplo, senhas, cartões inteligentes, características físicas, etc. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, vamos discorrer um pouco mais sobre esses exemplos. Como orientar os usuários em relação às senhas. Cada senha de usuário precisa estar de acordo com as políticas de senhas da instituição da qual participa. No geral, os requisitos são manter a confidencialidade das senhas, não compartilhar senhas, senhas devem ser evitadas. Evitar registrar as senhas em papel, selecionar senhas de boa qualidade, evitando o uso de senhas muito curtas ou muito longas, que os obriguem a escrevê-las em um pedaço de papel para não serem esquecidas. Recomenda-se tamanho entre 6 e 8 caracteres. Alterar a senha sempre que existir qualquer indicação de possível comprometimento do sistema ou da própria senha. Alterar a senha em intervalos regulares ou com base no número de acesso. Senhas para usuários privilegiados devem ser alteradas com maior frequência que senhas normais. Evitar utilizar as mesmas senhas. Alterar senhas temporárias do primeiro acesso ao sistema. Não incluir senhas em processos automáticos de acesso ao sistema, por exemplo, armazenadas em macros. Recomenda-se evitar a utilização da mesma senha em vários sistemas, assim protegendo mais a segurança do usuário e da instituição. Que tipo de senhas devem ser evitadas? Para tentar criar uma senha mais segura, o usuário precisa antes entender o que evitar para não ter riscos. Nomes do usuário, família ou pessoas próximas, identificador do usuário, mesmo que os caracteres estejam embaralhados. Nomes de pessoas ou lugares em geral, nome do sistema operacional ou da máquina que está sendo utilizada, nomes próprios, datas, número de telefone, de cartão de crédito, de carteira de identidade ou de outros documentos pessoais, placas ou marcas de carros, palavras que constam de dicionário em qualquer idioma, letras ou números repetidos, letras seguidas do teclado do computador, exemplo ASDFG, Y, U, I, O, P, objetos ou locais que podem ser vistos a partir da mesa do usuário, nome de um livro na estante, nome de uma loja vista pela janela, qualquer senha com menos de 6 caracteres. Como escolher uma boa senha? Antigamente, o recomendado para as senhas eram letras e números, sem ordem específica. Ao passar dos anos, as senhas começaram a pedir uma complexidade maior. Hoje, para a senha ser segura, é necessário maior que 6 dígitos, variações de letras, lembrando de alternar entre maiúsculos e minúsculos, números, escolher símbolos, evitar sequências ordenadas. Como deve ser feita a concessão de senhas aos usuários? A formalidade é necessária na concessão de senhas. Quando a senha for concedida, é necessário ter uma confirmação de confidencialidade do usuário. Uma forma é a assinatura de uma declaração. As senhas iniciais temporárias precisam ser fornecidas de forma direta, garantindo a segurança das mesmas. O usuário precisa ser obrigado a trocá-las no primeiro login. Em caso de os usuários esquecerem suas senhas, a instituição só fornecerá a senha temporária após a identificação do usuário autorizado. Existem outras formas de autenticação do usuário, além do uso de senhas.
A autentificação dos usuários pode ser feita a partir de tokens ou sistemas biométricos. Sim, mas e o que são tokens? O token é um sistema que gera senhas que são descartadas depois de um determinado tempo, frequentemente direcionada como objeto. Exemplo, cartão magnético, que o usuário manipula no dia a dia, podendo ser perdida ou roubada. O que são cartões magnéticos inteligentes? O cartão inteligente ou smart card armazena e processa informações por conta dos seus microprocessadores, muitas vezes comparado a microcomputadores. Em formato de cartão, geralmente o uso dos cartões inteligentes precisam do fornecimento de senhas quando utilizado. O que são os sistemas biométricos? Que características humanas podem ser verificadas por sistemas biométricos? Os sistemas biométricos analisam características físicas ou comportamentais dos usuários, gerando a verificação de identidades únicas. Com o passar dos anos, os sistemas biométricos evoluíram de identificação de digitais à conformação dos vasos sanguíneos na retina. Há estudos que contemplam a possibilidade de qualquer característica humana poder ser usada como base para a identificação biométrica, mas hoje temos algumas limitações que preservam as pessoas de terem os direitos violados. O sistema biométrico precisa ser programado para entender e processar que os seres humanos crescem, envelhecem, sofrem alterações por conta de problemas de saúde ou acidentes, gerando uma alta taxa de erros. Alguns exemplos de sistemas biométricos existentes: impressões digitais, voz, geometria da mão, configuração da íris e da retina, reconhecimento facial por meio de termogramas. O termograma facial é uma imagem captada por uma câmera infravermelha que mostra os padrões térmicos de uma face. Essa imagem é única e combinada com algoritmos sofisticados de comparação de diferentes níveis de temperatura distribuídos pela face. Constitui-se em uma técnica não invasiva, altamente confiável, não sendo afetada por alterações de saúde, idade ou temperatura do corpo. São armazenados ao todo 19 mil pontos de identificação, podendo distinguir gêmeos idênticos, mesmo no escuro. O desenvolvimento dessa tecnologia tem como um de seus objetivos baratear seu custo para que possa ser usada em um número maior de aplicações de identificação e autenticação. Como restringir o acesso aos recursos informacionais? Após os usuários serem identificados e autenticados, partimos para o controle aos recursos informacionais necessários para cada um. Toda instituição precisa restringir os usuários aos recursos necessários para suas funções. Os métodos de controle são menus, funções ou arquivos. Para quem servem os controles de menu, controles de funções de aplicativos, como proteger arquivos, o que são listas de controle de acesso, como monitorar o acesso aos recursos informacionais, o que são logs, o que deve ser registrado em logs, a grande quantidade de dados armazenados em logs. Tem que se observar que seu uso pode danificar o funcionamento dos sistemas. É recomendável haver equilíbrio, a necessidade de registro de atividades críticas e os custos em termos de desempenho global dos sistemas. Geralmente, os registros incluem identificação dos usuários, datas e horários de entrada, logon e saída do sistema, que é o logoff. Identificação da estação de trabalho e, quando possível, sua localização. Registros das tentativas de acesso aceitas e rejeitadas ao sistema. Registros das tentativas de acesso aceitas e rejeitadas a outros recursos e dados. Ao decidir o que está registrado, tem que levar em consideração que grandes quantidades de registro podem ser impraticáveis de serem monitorados. O log tem que ser periodicamente revisado. Caso contrário, nada adianta. Ao gerenciar a segurança de análise de logs, pode-se antecipar caminhos de análise mais simples e utilizando softwares especializados existentes no mercado.
específicos para sistemas operacionais. Outros controles de acesso lógico. Outro recurso de proteção é o timeout automático. A sessão é desativada após determinado tempo sem qualquer atividade no terminal ou computador. O usuário tem que fornecer outra vez seu ID e senha. Certos sistemas operacionais ou o próprio usuário, após sua habilitação no processo de logon, pode ativar e desativar essa função. Os usuários devem encerrar as sessões ativas, a menos que elas possam ser protegidas por mecanismo de bloqueio, por exemplo, proteção de tela com senha. No caso de terminal conectado a um computador de grande porte, efetuar a desconexão quando a sessão for finalizada. Não apenas desligar o terminal, mas utilizar o procedimento para desconexão. Como controle de acesso lógico, a gerência de segurança pode limitar o horário de uso dos recursos computacionais e limitar a quantidade de sessões concorrentes. Isso reduz os riscos de acesso ao sistema de invasores, onde as regras de controle de acesso são definidas. Em documento da política de controle de acesso da instituição deverá ser fornecido aos usuários e provedores de serviço os requisitos de segurança estabelecidos pela gerência. O que considerar na elaboração da política de controle de acesso? A política de controle de acesso deve levar em conta os requisitos de segurança de aplicações específicas do negócio da instituição, a identificação de toda informação referente às aplicações de negócio, as políticas para autorização e distribuição de informação, por exemplo, a necessidade de conhecer os princípios e níveis de segurança, bem como a classificação da informação, a compatibilidade entre o controle de acesso e as políticas de classificação da informação dos diferentes sistemas e redes, a legislação vigente e qualquer obrigação contratual considerando a proteção do acesso a dados ou serviços. O perfil de acesso padrão para categorias de usuários comuns. O gerenciamento dos direitos de acesso em todos os tipos de conexões disponíveis em um ambiente distribuído e conectado em rede. Bom, é isso aí. Por hoje ficamos aqui. Galera que acompanha até o final, né? Curte, compartilha. É isso aí, galera. Valeu, é nóis.